Oi, é o Jesus aqui. Por que eu quero recomendar você a utilizar a HostGator? Como você pode ver, tem um link aqui embaixo para você clicar aqui, né? Então, se você já possui uma hospedagem, mesmo assim eu recomendo. Eu vou comentar para você agora o porquê. Bom, quando você clicar naquele botão, você vai ver que tem essas duas opções aqui. Mas o que é essas opções, na verdade? Então, nós temos duas formas de hospedagem aqui dentro da HostGator da empresa que eu recomendo. Eu vou mostrar para você a diferença agora de uma para outra, ok? Vamos lá? Então, vamos começando agora para a hospedagem padrão. Aqui na hospedagem padrão, note que nós temos três planos. Plano P, o M e o Business, ok? Então, o plano P, o que acontece? Você vai utilizar apenas em um único site. Aqui você pode colocar para pagamento mensal, tá? O plano M, o plano P e o Business, todos eles mensais, que são esses valores aqui. Para você, eu recomendo, se você optar pela hospedagem convencional, hospedagem normal, começar com o plano M. Veja bem, entre o plano P e o M, eu só consigo utilizar em um único site no plano P e no plano M eu consigo usar ilimitados. Aqui, a capacidade de armazenamento é a mesma. Transferência de dados, tanto para up e down, quanto os e-mails são grátis e o criador de sites também é grátis. Eu não recomendo você utilizar essa opção aqui de forma alguma, que é o criador de site. Eu recomendo você instalar realmente, manualmente, as aplicações, seja WordPress, seja você utilizar, por exemplo, o Magento, um e-commerce, por exemplo, também um OpenCart, ok? Então eu recomendo você utilizar manualmente a instalação. Por que eu recomendo o plano M? Além dos domínios serem limitados, eu posso colocar quantos domínios eu quiser dentro dessa hospedagem. Eu tenho um suporte excelente da empresa, ok? A configuração da hospedagem mantém os visitantes ativos, ou seja, você tem um limite aí de 6.000 conexões no seu site sem você cair. Claro que você precisa otimizar o SEO, que é o conteúdo dentro do seu site. Não vai colocar aí imagens gigantes, né, arquivos, né, não o tamanho da imagem, é o tamanho do arquivo da imagem, ok? Então, tente reduzir o máximo possível sem perder a qualidade das imagens, ok? Mantendo o site, o conteúdo do site sempre bem preparado, bem elaborado e bem montado com o SEO também. Caso você não saiba o que é SEO, acompanhe o site que vai ter um vídeo explicativo sobre isso, ok? E como instalar e como usar, tá bom? A partir do plano M, se você for usar um plano Business, parte direto para uma VPS. VPS é um computador virtual que fica na hospedagem, ok? Lá você pode determinar quantos gigas de armazenamento você quer, quanto de memória você quer utilizar nesse computador, o processador dessa máquina virtual, quantos núcleos você vai utilizar, que tipo de processador, dentre as opções que a hospedagem está fornecendo para você, você vai escolher. Então é uma máquina virtual em cima de uma máquina real. Depois do VPS, eu já recomendo você utilizar um dedicado, que é um computador real na nuvem, lá no data center da empresa, fornecendo para você trabalhar em cima dele. Você tem acesso a ele, você pode configurar da sua forma. Claro que você tem as configurações do computador, por exemplo, processador, quantidade de memória, só que a diferença não é virtual, ele é realmente real, é um computador físico para você no caso do dedicado. Outra vantagem de você utilizar dentro dessa hospedagem é o seguinte, você tem uma baixa latência da empresa, ou seja, não demora muito tempo de conexão e resposta dentro do teu site. Isso também influencia muito para o seu site ser rápido, ok? O suporte deles, como eu havia comentado, é extremamente eficiente, ele sempre me atende quando eu preciso e sempre resolvemos. Eu normalmente preciso somente um acesso a eles e o problema já é resolvido, ok? Isso é extremamente importante também. E você também tem a possibilidade de você fazer os upgrades, né? Partindo de uma hospedagem comum para um VPS e do VPS para o dedicado. Essa é a escala aí de crescimento do site, ok? Usando estrutura. Claro que tem outras empresas, mas para todo negócio eu sempre recomendo, eu indicaria o plano M para você começar e a partir dos retornos teus, das visualizações estatísticas, quantidade de cliente, visita que você está tendo no seu site, aí você consegue dimensionar e partir para o próximo passo, que seria um VPS ou um dedicado, ok? Mas a diferença agora entre a hospedagem padrão e a WordPress, que seria essa daqui, nós temos aqui o plano básico, que seria o valor mensal, eu sempre coloco um valor mensal. A diferença entre a hospedagem comum e a WordPress, a hospedagem WordPress, ela pode ser utilizada no básico apenas para um site, ok? Ele tem uma quantidade de visitas muito maior, ela é 25.000 visitas mensais aí em cima do seu site. Você tem aí uma
quantidade de visitas muito maior, ok? Capacidade de armazenamento já não é 100 GB, é 50 GB, e aqui o limite de contas de e-mail, ok? Então você tem o domínio grátis apenas, até onde eu sei, apenas no primeiro ano, depois você continua pagando o seu domínio. Claro que aqui eles vão maximizar muito mais a hospedagem WordPress, questão de conexões de base de dados, que é o banco MySQL, você tem muito mais velocidade, tá? Então ele é muito mais preparado para o WordPress. Porém, você não tem acesso, por exemplo, ao painel de controle do cPanel, ok? O painel de controle na hospedagem WordPress é bem simplificado mesmo. Você vai acessar o teu WordPress, o banco de dados já é pré-configurado, o site já é pré-configurado, ele já vem pré-instalado para você e simples assim, ok? Você configura e parametriza ele, todas as configurações de plugins e tudo mais, no seu WordPress pré-instalado. Ok? Você pode ter lá 5 sites WordPress e você tem uma visita de 125 mil mensais. Ou seja, você tem uma quantidade muito maior. Vamos dizer assim, é 125 exato? Não, claro que não. Como eu falei, a otimização do SEO, você ter aí, por exemplo, a otimização de imagens, maximizar a velocidade do teu site, utilizar recursos realmente que são necessários, evite instalar muitos plugins dentro do seu WordPress para você não utilizar recursos desnecessários e também não deixe plugins desativados sem uso. Está desativado, exclua do WordPress, ok? Evite também utilizar aqueles recursos de cache, firewall. Pense assim, se você tem uma hospedagem que é simplificada, por exemplo, seja básica, ou plano P, ou plano M, ou startup, que no caso da hospedagem WordPress, de nada adianta você ter uma super proteção firewall de cache extremamente eficiente, com sistema de backup, não sei o que, sendo que a sua hospedagem vai acabar limitando, vamos dizer assim, a performance do teu site. Por quê? Porque a hospedagem tem uma configuração básica, ela é justamente inicial para você começar os seus negócios. O seu site acaba ficando pesado porque você está colocando vários plugins, vários recursos, diferentemente se você fosse utilizar, por exemplo, num servidor dedicado. Esse servidor dedicado, aí sim, você tem um computador físico, processamento, memória, largura de banda, latência, são excelentes para você trabalhar com vários recursos, tá? Então, existem outros recursos que você pode trocar, por exemplo, a questão de limitar a quantidade de login. Tem recursos simplificados, que são apenas códigos simples, plugins simples, que você pode utilizar para você fazer esse trabalho. Então, não vai aumentar a carga do seu site e você vai conseguir ter a mesma eficiência, ok? Como fazer? Acompanhe o blog que vai ter posts e artigos referente a isso também. Perfeito? E aqui no Pro, seria para 10 sites WordPress e você tem um limite de visitas aí de 250 mil visitas, ok? Só que a diferença, você não tem acesso a cPanel. É direto no site WordPress, você tem acesso apenas ao WordPress. Você não consegue acessar a raiz, você não consegue fazer alterações. Realmente é diferente da hospedagem convencional, ok? Ele já vem pré-instalado e você pode trabalhar em cima dele. O cPanel realmente é bem simplificado, você não tem toda aquela gama de opções que no cPanel padrão. Ok? Então essas são as diferenças. Eu diria para você, se você for começar na hospedagem WordPress, use aqui o Startup, e se você for utilizar numa hospedagem padrão, comece a utilizar o plano M, ok? Então assim, eu recomendo, mesmo que você use WordPress, plano M, porque se você começar, por exemplo, uma hospedagem simples, você tem, por exemplo, uma média aí de 5 mil visitas. Perfeito! Com o seu site bem otimizado, você vai trabalhar em cima dele, você vai otimizar muito. Então você pode começar no plano M. Não, eu quero exclusivamente essas quantidades de visitas, eu não quero ter acesso a várias configurações, eu quero direto otimizado. Entra aquela regra lá. Use o SEO, trabalhe o máximo possível de maximização e evite instalar plugins que você não vai precisar, ok? Então você pode optar e começar com um startup, que é até 5 sites WordPress, ok? Você tem aqui uma capacidade de armazenamento bacana, o backup é automático, só que no momento de backup você tem que tomar muito cuidado, pode tornar o seu site extremamente lento. Então essas são as diferenças básicas. Tá? Eu recomendaria, se você quer ter acesso completo, você utilizar a hospedagem padrão mesmo, plano M. Começa a partir do plano M. Não compensa você ter o plano P para começar com um único site. Parte direto para um plano M. Vai ser a melhor opção para você. Considerando também não somente a hospedagem, mas a empresa em si, eles têm data centers distribuídos, eles têm uma largura de banda muito bacana, muito boa para atender os clientes, e otimize seu site para você conseguir maximizar o máximo possível e usar todos os recursos, ok?
Plano M ou Startup da hospedagem WordPress. Lembrando que aqui você não tem acesso completo ao painel cPanel e aqui você tem. Perfeito? Então, aqui você vai poder fazer a sua escolha. Pode fazer a escolha da padrão ou a WordPress. Ok? Então, até a próxima!